Mas eu gostaria de, lá em João, capítulo 10, verso 10, como o Felipe falou, nós estamos aí nos movimentando para ir para um prédio novo. A sua empolgação foi maior quando eu falei isso pela primeira vez, mas amém. Deixa eu te falar uma coisa, porque eu tenho meditado muito sobre isso, porque só existe, como que nós vamos mudar de prédio? Eu não sei se você sabe, os jovens que estão casando agora, que fica pensando que a fé vai pagar conta de água, a luz, telefone, a fé não paga essas coisas não. Pode deixar que vai pagar tudo, a graça vai pagar a lua de mel, a graça vai pagar os boletos, não é, Tiago? A graça vai pagar a reforma da casa, não existe essas coisas não, meus irmãos. A fé é para a salvação, e para você no reino espiritual trazer a realidade das coisas aqui na parte terrena. Mas lá em João, mas para nós irmos mudarmos para um prédio maior, para um prédio melhor, para um prédio mais aconchegante, você precisa ter uma vida bem-sucedida. Não tem outra forma. Agora eu pergunto para você, você tem uma vida bem-sucedida? Se você falar assim, eu tenho, eu quero te perguntar, como que você adquiriu essa vida bem-sucedida? Porque essa vida bem-sucedida, segundo a palavra de Deus, não é conquistada por força humana, é conquistada pelo Senhor. Então, se você tem alguma coisa que você fala que você acha que conquistou alguma coisa, você não é bem-sucedido. Você pode ser escravo e não sabe. Aí a palavra de Deus fala, o que Jesus fala? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O que é abundância, meus irmãos? Abundância é você ter mais do que você precisa. Você tem mais do que você precisa? Se você tem mais do que você precisa, com certeza você é abundante. Se você não consegue, na verdade, semear onde deve semear, porque tem a semente, você é um escravo. Mas, primeira coisa aqui, eu quero falar sobre isso, eu quero dar continuidade ao que foi ministrado semana passada. Nós estamos procurando, nós estamos aí negociando um imóvel, e na negociação lá do imóvel, o inquilino falou assim, ó, o proprietário, né, falou assim, é o seguinte, a reforma, eu falei para vocês, a reforma está ficando R$1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão, eu vou arredondar para baixo, não vou arredondar para cima não. Eu estava ficando um pouquinho mais de 1 milhão, você pode até ficar assustado. Se você ficar assustado, com certeza você não é abundante. Porque você fala assim, não tenho como ajudar. Porque uma pessoa que tem uma vida abundante, ele tem mais do que necessário. Ele tem para a sua família e tem para os terceiros, ele tem para abençoar as outras. É isso que Jesus tem para mim e para você. É isso que ele conquistou para mim e para você. Mas o que o inquilino, o proprietário falou assim, olha, R$800 mil eu coloco na mesa para você. Mas esses R$800 mil vai ser diluído em 5 anos, no aluguel. Em outras palavras, a gente precisa, como eu falei, acho 2 cultos atrás, nós precisamos levantar boa parte em um mês, mais ou menos. Uns R$300 mil em um mês. Porque realmente, para entrar lá, tem muita coisa para fazer e não dá para você pagar em 5 anos. Não tem como você fazer banheiro daqui 5 anos. Não tem como você chegar lá no prédio e falar, passar o banheiro daqui 5 meses vem. Até lá segura aí. Não tem como fazer isso. Certo? Mas boa parte da estrutura da reforma, ele se comprometeu, mas ele também não tem condição de colocar todo o dinheiro lá e falar, olha, te dou essa condição. Dá mais de R$800 mil em 5 anos. E depois de 5 anos, o aluguel vai ficar mais barato do que esse. E para um espaço maior, mais aconchegante e melhor. Você é chique e você não sabe. Você é chique e você não sabe. Mas isso precisa se tornar realidade no nosso meio. E vai se tornar realidade. Por isso que eu começo a declarar. Eu não sei se você sabe, existe um instrumento nas nossas vidas que é mais poderoso que braço, mão, perna. Chama-se palavra. As coisas acontecem não porque você deseja, mas quando você declara. Você tem o que você declara. Você não tem o que você merece, você não tem o que você deseja. Você tem o que você declara. E o que acontece? Eu quero falar sobre essa vida abundante, porque nós temos aí um mês e meio, 2 meses, para levantar parte do nosso alvo, para mudarmos para um prédio melhor. Não sei como que Deus vai fazer isso, mas Ele vai fazer através de você. Você pode ter certeza disso. E não é um valorzinho. Então, eu vou perguntar de novo, você tem uma vida abundante? O que é uma vida abundante? Se eu perguntar para você aqui, irmãos, se seu filho chegar hoje para você e falar assim para você, olha, eu queria ir para a Disney. Papai, o senhor me leva para a Disney? O que você vai falar para ele? Pede para Jesus, pede para Jesus.
ora, jejua. Mas por que você vai falar pede para Jesus? Porque você não tem mais do que o necessário. Porque se você tivesse mais do que o necessário, o seu filho pedisse isso, você daria para ele. Se eu chegar e falar para você, irmãos, nós estamos indo para um prédio, eu preciso de uma oferta, mas uma oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício não é você abrir mão de um mês de almoço. Oferta de sacrifício realmente é uma oferta de sacrifício. É uma oferta que não representa você, representa quem você serve. Aí falamos aqui da mulher que ofertou lá 1 ano de salário. Isso é uma oferta de sacrifício. E se eu falar para você, olha, você tem condição de ofertar aqui R$2.000? Você, puxa, eu gostaria, mas eu não tenho. Isso mostra a disposição do seu coração. Mas o fato de você não ter, significa que você não tem em abundância. Mas nós precisamos entender que a vida cristã, ela precisa chegar num patamar onde você tem uma vida em abundância. O que é vida em abundância? Eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho um carro, mas se eu quisesse eu teria 3 carros. Eu tenho uma casa, mas se eu quisesse eu teria 3 casas. Se eu quisesse eu poderia ofertar muito mais do que eu oferto. Isso é abundância. Você tem para comer, você tem o necessário. E você sabe que você tem para ajudar os outros. E a palavra de Deus fala que esse é o nosso coração, de ajudar. Agora, aqueles que têm condição de ajudar a sua própria casa, o reino de Deus, essas pessoas vão crescer muito mais. E é interessante que a palavra de Deus fala, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Então essa abundância, meus irmãos, ela não é conquistada. Essa abundância, na verdade, ela na verdade é desfrutada. Você não vai conquistar, o Senhor já conquistou isso para você. Mas você precisa entender como que eu faço para desfrutar disso. Um canal que eu estou te falando isso, vai lá para o seu filho que é adolescente, você que é adolescente, vai lá, porque você vai ser ministrado, porque você vai perceber que não tem a ver com capacidade, não tem a ver com habilidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Como que nós vamos ser essa igreja que realmente tem uma mentalidade de abundância? Nós não podemos ser um povo que na verdade mendiga o pão, sendo que o nosso pai é o padeiro. Nós não podemos aqui ficar mendigando aquilo que nós já temos. Nós precisamos ter uma realidade que na verdade tem a ver com Deus que nós servimos. E isso tem a ver com o que eu quero ministrar nessa noite. Então, o meu objetivo da minha palavra é sobre falar isso. Como nós sermos um povo que vive segundo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Como é ser uma igreja com vida e abundância. Então, eu não sei se vocês sabem, a palavra de Deus fala que uma vez Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, você sai de Ur dos Caldeus. O que é Ur dos Caldeus? É onde Abraão morava. E era uma terra que tinha feiticeiros, bruxos, era muita feitiçaria, e era o mundo. E a palavra de Deus falou que para Abraão sair de lá, e lá na hora o Senhor vai lá e faz uma promessa para Abraão. Eu vou te fazer próspero, eu vou te dar uma terra, onde te mana leite e mel, que não sei o quê. E essa palavra Abraão recebeu. Mas essa palavra ela passou de geração para geração. E a palavra de Deus fala que Abraão morreu, os seus filhos morreram, aí o filho morre, o neto morre, todos morreram, mas a palavra foi passada de geração para geração. A promessa foi passada. E a palavra de Deus fala que aí o povo foi escravizado pelo Egito. E durante 430 anos, o povo foi escravizado pelo Egito. Até um dia que o próprio Deus fala, chega, acabou o tempo de escassez, acabou o tempo de escravidão. Aí vai lá e Deus vai lá e envia Moisés para libertar o seu povo. Você percebe que tudo que Deus faz é por uma palavra. É Deus que determina o tempo e o modo, o início e o fim. E ali Deus terminou, acabou o tempo de escravidão. E eu quero falar sobre a sua vida, acabou o tempo de escassez. Se você não consegue falar, aleluia, glória a Deus pelo prédio, porque na verdade você não tem para ofertar, você está vivendo num tempo de escravidão. O fato de você não ter, e é interessante que a prosperidade, uma vida abundante, não tem a ver com algo exterior, é algo interior. Se você não consegue conquistar algo interior, exterior não vai acontecer. E aí é interessante que a palavra de Deus fala que Deus falou, acabou, era o kairós de Deus, acabou o tempo de escravidão, acabou esse seu tempo, eu tenho novas coisas para vocês, as coisas velhas se passaram, vão ter coisas novas. E aí a palavra de Deus fala que Deus usa lá Moisés para libertar o povo do Egito, que estava na terra do Egito, que simboliza o que? Escravidão. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre isso. Na verdade, como eu já preguei diversas vezes, tem a terra do Egito, aí o povo depois vai para o deserto, e depois eles vão para a terra de Canaã.
é interessante que essas três condições, ou essas três terras, ou esses três lugares, eles apontam aqui para três estilos de vida que todo crente vive. Ou eles apontam aqui para três grupos de pessoas, que geralmente é o que simboliza a vida do crente. O primeiro estilo de vida, ou primeira vida, ou primeiro grupo, tem a ver com o Egito. Eu não sei se você sabe, a descendência de Abraão, ela estava no Egito, mas era um povo escravo. Então, na verdade, então, o primeiro grupo, ou o primeiro estilo de vida que existe muitas vezes no nosso meio, são pessoas que conheceram o Senhor Jesus, foram salvas, mas são escravas do mundo. Por mais que elas queiram prosperar, elas não vão prosperar. Por mais que elas orem por cura, elas não vão obter a cura. Por mais que elas orem por restauração no seu casamento, elas não vão ter a restauração no seu casamento. Por mais que elas orem por mudança no seu casamento, elas não vão ter mudança no seu casamento. Não é porque elas não querem, é porque elas são escravas. Por que elas são escravas? Porque elas vivem no mundo. Porque, na verdade, o coração delas está no Egito. E por elas estarem com o coração do Egito, elas não vão prosperar. Elas podem profetizar até as orelhas bater palma, mas vão continuar sendo escravas, não vão avançar, não vão prosperar, mas são salvas, mas são escravas. Então, na verdade, infelizmente, nós temos um grupo que conheceu ao Senhor, mas não consegue, na mesma intensidade que deseja, servir ao Senhor e serve ao mundo. Salvou, teve uma experiência, mas são escravos. Pastor, quem que são essas pessoas? São aquelas pessoas que trabalham para comprar casa, ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para casar, põe os filhos numa escola particular, monta uma empresa, começa a sonhar em multiplicar a empresa, sonha em entrar na melhor faculdade, tem os melhores negócios, faz as melhores viagens, mas você percebe que a vida dessa pessoa, isso é importante? É muito importante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. E aí o que acontece? São pessoas, aquelas pessoas que vivem no mundo ou vivem no Egito, são aquelas pessoas que vivem pro aqui e agora. Elas não pensam na eternidade. Elas não pensam que aquilo que elas estão passando aqui na terra é algo passageiro. Então são pessoas que são escravas do mundo. Quantas pessoas que passaram pelo encontro, quantas pessoas que você conhece que tiveram uma experiência com Jesus e falam, eu não consigo mudar meu casamento, eu não consigo prosperar, eu não consigo avançar, eu não consigo romper nisso. Não é que elas não conseguem, elas não vão, porque elas são escravas ainda. E não tem como o escravo sonhar com liberdade, porque não existe possibilidade de liberdade, não existe possibilidade da pessoa avançar, não existe a possibilidade da pessoa prosperar, e por isso a pessoa fica patinando durante muitos anos, vivendo naquele ciclo vicioso. Por quê? Porque a vida dela está onde? No mundo, e você não foi chamado para morar no mundo, você não foi chamado para amar o mundo, você não foi chamado para criar raízes no mundo, pelo amor de Deus. E aí o segundo grupo é o que sai do Egito, mas não vai até Canaã. É o que sai do Egito e vai para o deserto. E lá no deserto, o que acontece no deserto? No deserto, você não é escravo, nós não somos escravos, mas no deserto você não prospera. No deserto você tem vida, mas a sua vida não é em abundância. O que o Senhor falou? Eu vim para que vocês tenham vida. Vida em abundância. No Egito vocês não têm vida. É vida, meus irmãos, acordar às 6 horas da manhã e dormir 11 horas da noite, e aí quando chega em casa 11 horas da noite, o filho está doente, aí você não consegue ter relacionamento com a esposa, você quer vir para o culto, quando chega para o culto, dorme no culto, porque está cansado, porque está trabalhando. Isso não é vida não, meus irmãos. Vai para a cela, gostaria muito de ir para a cela, mas não consegue ir para a cela, aí depois, aí vai para a cela, dorme no trabalho, sabe, aquela coisa lá que não consegue ter êxito em nada. Aí quando casa, o casamento é um problema, quando vai liderar, a liderança é um problema. É gente que tem vida, mas não tem vida em abundância. São pessoas que saíram do Egito, elas não são mais escravas, mas agora elas estão aonde? No deserto, e no deserto elas têm vida, mas elas não têm vida em abundância. A palavra de Deus fala que o que aconteceu lá no deserto? Elas tinham maná. Elas tinham maná e tinham a água que saiu da rocha. A água que saiu da rocha e o maná representa o próprio Jesus Cristo. O problema é que eles não queriam só Jesus Cristo. O problema é que eles queriam mais. Naturalmente, falando de comida, eles não queriam comer só arroz e feijão. Eles queriam comer picanha também. Teve um irmão que falou lá para mim, que falou assim, olha, o presidente prometeu que ia fazer a picanha ficar no mesmo preço do café. Mas ele só não aumentou, ele não diminuiu o preço da picanha, ele aumentou o preço do café. Não é isso? Mas amém, volta para cá. E é interessante que
Que o segundo grupo aqui, então, são pessoas que elas entram em Canaã. Elas não entram em Canaã, mas elas morrem no deserto. São pessoas, meus irmãos, que só têm o necessário. Essas pessoas aqui não têm como ofertar na vida da igreja. Essas pessoas aqui não têm como ajudar ninguém. Elas não têm como fazer uma contribuição, porque elas só têm o necessário. E no deserto só tem o necessário. No deserto você não tem abundância. No deserto não tem esse negócio de sonhar, viajar. No deserto não tem esse negócio de você conquistar coisas maiores, porque no deserto só é o necessário, é arroz e feijão. Quando eu era criança, era arroz, feijão e ovo, e era isso. Aí eu cresci, pergunta se você chama para comer, o que eu quero comer? Arroz, feijão e ovo. Não é porque eu gosto de ovo, porque eu fui acostumado a comer com arroz, feijão e ovo. Eu não tinha picanha, por quê? Porque era a vida que eu tinha. Mas é interessante que na terra, no deserto, querendo ou não, o deserto é um tempo necessário na sua vida e na minha vida. É um tempo transitório, é um tempo curto, mas é um tempo que você precisa passar. É onde você vai aprender a depender do Senhor. E geralmente, quando uma pessoa se converte, ela sai do Egito, ela deixa de ser escravo, mas ela vai passar no deserto. E no deserto, a única experiência que ela vai ter é com o Senhor, mais ninguém. Por mais que eles quisessem comer outro tipo de comida, eles não poderiam comer, porque o outro tipo de comida, na verdade, representava uma outra coisa, e não o Senhor. Então o que eles comiam, o que eles bebiam, e a nuvem, e a coluna representava o próprio Senhor. Eles precisavam então aprender a ter uma experiência com o Senhor, mas era coisa assim, por mais que eles tivessem habilidade, condição, inteligência, sabedoria para empreender, eles não poderiam empreender. Porque não tinham onde empreender. Por mais que eles tivessem habilidade de agricultura, eles não tinham onde semear e colher. Eles não tinham como criar, eles não tinham isso, porque lá era algo escasso. E aí tem o terceiro grupo. O terceiro grupo, meus irmãos, eram os que viviam em Canaã. E os que viviam em Canaã, o Canaã não aponta aqui para o mundo. Canaã aponta para a sua vida em abundância, aponta para você reinar em vida. Canaã, na verdade, aponta, para a vida e vida em abundância que você precisa e deve ter, porque a palavra de Deus fala, eu morri para isso. Então, se você não tem vida e vida em abundância, alguma coisa está errada. Se você quer ajudar e não consegue ajudar, alguma coisa está errada. Pastor, mas faz 5 anos que eu decidi, alguma coisa está errada, porque o Senhor foi muito claro, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para colocar na sua mão mais do que você merece, mais do que você precisa. Isso é abundância. Você precisa ser mordomo do Senhor, mas nós precisamos entender tudo isso. Eu gostaria de falar aqui rapidamente. Eu não sei qual desses grupos você se assemelha. O do Egito? Você se assemelha com um grupo que mora no deserto, vai morrer no deserto, mas é salvo, mas tem o som necessário? Ou você faz parte de Canaã, que tem vida em abundância? Quando eu casei, meus irmãos, eu passei tanta crise financeira, e assim, é só Deus na causa, mas você percebe que é algo transitório. E eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, o que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, para você sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na terra de Canaã. Porque para nós sermos uma igreja que teremos um prédio melhor, um prédio maior, e vamos trazer à realidade aquilo que o Senhor falou na minha vida e na sua vida, você precisa estar em Canaã, você precisa ter uma vida abundante. Porque senão você vai ser eternamente aquela pessoa sustentada pelo governo, sustentada pelo pai, sustentado pela esposa, sustentado por todo mundo. Mas Deus não quer que você seja sustentado por ninguém. Você tem capacidade e habilidade para ser bem-sucedido sobre tudo aquilo que você pode e vai fazer. Você não precisa mendigar o pão, mas isso não tem a ver com aquilo que você vai conquistar, tem a ver com aquilo que já foi conquistado e foi colocado nas suas mãos. Isso tem a ver com experiências com o Senhor. Eu quero compartilhar aqui rapidamente. No Egito, eu não sei se você sabe, qual que é a experiência que nós temos no Egito. No Egito, a única experiência que você tem no Egito, é interessante que o povo, a descendência de Abraão que estava no Egito, a única experiência que eles tiveram com Deus, que até então eles só tinham uma promessa, mas eles não conheciam a Deus. E a palavra de Deus fala que eles tiveram uma experiência com o quê? Com o poder de Deus. Porque só existe uma forma de você ser liberto do escravo. E a vida cristã começa no Egito. Toda a vida cristã começa no Egito. E eu não estou falando aqui de ser rico, ser pobre,
recebeu, não estou falando disso, estou falando de mentalidade, eu estou falando de questões espirituais. Toda a vida cristã começa no Egito. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, vida em abundância. Mas é interessante que, se você for ver a questão aqui, você percebe que o povo do Egito, a primeira experiência, o povo que era o povo de Deus, mas era escravo do mundo, a primeira experiência que eles tiveram foi a experiência de experimentar o poder de Deus. Então, você percebe, tem pessoas que, como que você vai ser liberto de vício, questão financeira, emocional, prostituição? Você só vai ser liberto disso, é pelo poder de Deus. Não é pela sua capacidade. Eu conheço tanta pessoa, pode deixar, eu vou mudar. Você não vai mudar. O que muda é o poder de Deus. O que tira da escravidão do mundo é o poder de Deus. E a primeira experiência que o povo, que era o descendente de uma nação santa, rei, eles tiveram experiência do poder de Deus. De repente vem lá Moisés e libera 10 pragas. Você imagina a Marvel fazendo o filme dos 10 mandamentos? Como que seria? Você já viu o filme de Moisés? Alguém já viu o filme de Moisés, há uns 20 anos atrás? Aí vem os 10 mandamentos, é isso? É os 10 mandamentos. Eles colocaram os mosquitinhos ali, as pragas, eram uns borrão assim na tela, né? Eu não sei se você já viu. Hoje é tudo mais... Mas você imagina, porque realmente, se você for ver naturalmente falando, é uma coisa de Hollywood. Isso é o poder de Deus. A forma do Senhor tirar o seu povo da escravidão do Egito foi manifestando o poder de Deus. Por isso que Deus falou, eu vou libertar o meu povo com mão forte. Então a primeira experiência que eles tiveram, meus irmãos, foi com o quê? Foi com o poder de Deus. Então Deus tira o pessoal do Egito e manda para o deserto. Agora, lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, fala o seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submeteis a novo jugo, o jugo da escravidão. Interessante que quando você aceita Jesus, você não tem, só existe uma possibilidade de... Apesar que Paulo fala aqui da lei, mas só existe uma possibilidade de você voltar a ser escravo. Qual que é a possibilidade? E só existe uma pessoa que tem autoridade de colocar você debaixo do jugo da escravidão. Não é o Senhor, não é o diabo e não é o mundo, é você. Por que você pode perceber muitas pessoas que se convertem e têm uma experiência com o Senhor e continuam sendo escravas do mundo, foi porque elas decidiram voltar a ser escravas. Não foi o diabo, não foi o mundo e nem o Senhor, e nem inferno, nem demônio, nem onde. Só existe uma pessoa que tem condição de voltar o jugo da escravidão. Essa pessoa é você. Você é a única pessoa que tem autoridade de colocar-se debaixo do jugo da escravidão, do jugo do mundo. E é interessante que quando Deus tira o povo do Egito, várias coisas acontecem. E aí eu quero falar o que aconteceu com o povo quando eles saíram do Egito. A palavra de Deus fala que quando eles saíram do Egito, o que a palavra de Deus fala? Veio o quê? Veio a nuvem e veio a coluna de fogo. Em outras palavras, o que aconteceu? Era o Senhor logo de cara, quando eles vão para o deserto, eles começam a ter experiência com o Senhor, porque a nuvem e a coluna de fogo, o que é? É o selo da proteção do Espírito Santo na sua vida, é o Senhor falando, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de calor, você não vai morrer de frio, eu vou te proteger. Então era uma coluna de fogo, e as nuvens, então ali era o selo, logo quando eles saíram do Egito, e a palavra de Deus fala que depois que eles saíram do Egito, 30 dias depois, a comida acabou, e depois que a comida acaba, o que acontece? Vem o maná, e aí, porque eles começaram a reclamar, porque eles estavam com fome, e veio o maná, e a palavra de Deus fala que não veio só o maná, veio também o quê? A água que saiu da rocha, a água para saciar a sede de mais ou menos 2 milhões de pessoas, e é interessante que nessa hora, o que eles aprenderam? Eles aprenderam a depender do Senhor, porque eles estavam numa circunstância, numa situação, onde eles não poderiam, não tem como empreender, não tem banco para eu sacar, não tem como fazer piques, e é interessante que no deserto, não tinha sacerdote, não tinha pastor, depois veio Moisés, no Egito pior ainda, porque no Egito, no momento de escravidão, é interessante que o povo não tinha para onde correr, no momento de escravidão, você não tem um pastor para falar na sua vida. Quando você ama o mundo, que é o que aconteceu aqui com o povo de Israel, não tinha um pastor, não tinha um líder, não tinha uma igreja que guardava a vida deles, não tinha nada. E aí eles vão para o deserto, e no deserto o que eles aprendem? O Senhor vai lá e protege,
guarda e protege, alimenta, dá bebida, dá comida. E na verdade o que acontece? Eles começam a ter uma experiência de ter uma dependência com o Senhor. E depois que eles aprenderam a depender do Senhor, o Senhor decide fazer uma coisa com ele e que ele já fez com você. Que é isso? Esse é o começo de uma vida abundante. O que é? Aliança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, verso 6. E aí começa a jornada de Deus na minha vida e na sua vida. Qual que é a jornada? O Senhor te tira da escravidão e te leva para ser um povo próspero, abundante. Olha o que ele fala: subiu Moisés a Deus ao monte do Senhor, e o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel, tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águias, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis o meu rei, sereis reino e sacerdotes, e nação santa. São essas palavras que falará ao povo de Israel. Meus irmãos, olha o que acontece aqui. Eu não sei se você sabe, se você contexto histórico, a palavra de Deus fala que Moisés, no mesmo lugar que o Senhor se manifestou na sarça, era no Monte Sinai. É que o Monte Sinai é embaixo, o Monte Horebe, se eu não me engano, onde Moisés tem uma experiência com Deus. É forte. E o que acontece? A palavra de Deus fala que Moisés ele sai do Monte Sinai, não é do Monte Sinai, debaixo do Monte Sinai, ele passa do deserto e vai para o Egito. Ele sai do Egito, passa pelo deserto e para no Monte Sinai. E aí nessa hora o Senhor faz uma aliança com ele. Mas quando o Senhor faz uma aliança com eles, há 30 dias atrás mais ou menos, eles eram escravos. E eles estavam vivendo agora do quê? De Bolsa Família. Leve leite. Alguém já tomou leve leite? Aquelas latas assim. Não tem nem como você esconder que você está dependendo do governo. Porque era uma lata daquele tamanho. E ainda você vai lá comer 3 latas. Aqui eu tenho 3 filhos. Aí o pai, a mãe, todo mundo tomava. Alguém era dessa época? Se deu risada. Não, eu não. Porque eu assim não tinha como esconder. Não tem nem um carro você conseguia colocar no porta-malas. Que eram umas latonas assim enormes. Mas amém. Irmãos, e o que aconteceu aqui? Aí a palavra de Deus fala assim: Moisés, vem aqui que eu quero conversar com você. Você viu, o meu poder se manifestou lá no Egito. Agora eu quero fazer uma aliança com você e com o meu povo. Qual vai ser a aliança? Fala para eles que a partir de agora, eles serão o meu povo. Exclusivo, é meu. Vocês vão pertencer a mim. E eu vou pertencer a vocês. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu. Aí o que ele fala? Vocês serão reino e sacerdote, e serão uma nação santa. É isso que você vai falar a partir de agora. Mas meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Como eu falei para você, há 30 dias atrás eles eram escravos. Eles nem sonhavam ir para a Disney. Beto Carreiro então nem se fala. O máximo que eles poderiam sonhar é assim: um dia a gente vai para a praia lá, que é 1h30 daqui, Mongaguá, um dia tal. Era isso que eles sonhavam, nada mais. De repente eles saem dessa escravidão. E de repente agora eles não são mais escravos, mas eles estavam à base de leve leite. De repente o Senhor fala o seguinte: eu vou ser o Deus de vocês. O que eles estão? Agora ele fala: vocês vão ser reis e sacerdotes, e vocês vão ser uma nação santa. Em outras palavras, agora vocês vão ser prósperos. E agora vocês vão ter uma vida abundante. Com base no quê? Com base nessa aliança que eu vou fazer com você. Você percebe? A vida abundante não começa quando você conquista alguma coisa. Porque, na verdade, uma vida abundante é consequência de uma vitória interior. O fato de você estar passando dificuldade não significa que você é próspero, miserável, não significa nada. Significa que Deus está trabalhando por você. Mas onde foi feita a aliança? No deserto. Foi no deserto que Deus fez uma aliança e falou: vocês vão ser prósperos e terão uma vida abundante. E aí a palavra de Deus fala o seguinte, e é interessante que Deus, Ele não impôs nada para o seu povo. Ele propõe. Qual foi a proposta? Vocês vão ser ricos, vocês vão ser prósperos, vocês vão entrar numa terra que na verdade vocês não compraram, vocês vão entrar em casas que vocês não construíram, vocês vão ter as melhores terras para cultivar e comer, as melhores do mundo. Eu estou dando para vocês por conta dessa aliança.
O que você faria para um acordo desse? Eles aceitaram. Aí fala em Êxodo 7, 19, 7, 8, fala o seguinte: veio Moisés e chamou os anciões do povo e o expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meus irmãos, aquele povo, há 30 dias atrás, eles estavam vivendo debaixo de jugo, debaixo de escravidão. 30 dias depois, eles saíram da escravidão, estavam vivendo de uma forma escassa, mas comendo do Senhor, na dependência do Senhor. Nessa hora, o Senhor se manifesta e fala: eu vou fazer de você rei, eu vou fazer de você sacerdote, e vou fazer da sua família uma nação santa. Se vocês aceitarem ser o meu povo e aceitarem eu ser o seu Deus, e vocês serem o meu povo, eles aceitaram. É interessante, o que aconteceu aqui, quando eles aceitaram a aliança? Deus mudou o relacionamento com eles. Aí até então, o que Deus fez? Aí depois você lá lê Êxodo 19, você continua lendo. E aí Deus traz os mandamentos, Deus fala dos seus valores, Deus fala o que Ele valoriza, Deus fala dos seus princípios, Deus fala do que Ele gosta, Deus fala do que Ele não gosta. Por que Ele faz isso? Eu não sei se você sabe, o que simboliza a aliança, meus irmãos? Simboliza casamento. O Senhor estava fazendo uma proposta de casamento, através de Moisés. E eles aceitaram se casar com o Senhor. E aí Deus, o que acontece no casamento? O casamento, você precisa pensar como o seu cônjuge pensa. Você precisa valorizar o que o seu cônjuge valoriza. Você precisa abominar o que o seu cônjuge abomina. É essa a experiência de um casamento. Eu casei com o Eloá, vocês sabem, eu já contei aqui diversas vezes, é que depois de 15 anos de casado, você se torna um com a pessoa. Parece que o homem se torna um pouquinho mais feminino, a mulher, porque vira uma coisa só. Eu, por exemplo, até hoje, eu gosto de ver filme de super-herói. Eu falo: Eló, vai sair o super-homem, vamos assistir junto. Ela fala assim: vamos. Ela fala assim: tem o Quarteto Fantástico também. Só quem conhece essas coisas sabe o que eu estou falando. Tem o Quarteto Fantástico também. Ela falou: o que é isso? Não, mas eu vou com você. Então ela entendeu, porque eu gosto disso. Eu não sei se é pecado, se não é, mas eu gosto de ver filme de super-herói. Quando eu era criança, eu colocava as toalhas no pescoço, eu e meu irmão, o Ricardo, e ficava voando, eu era o super... eu gostava. Aí vi essas coisas agora no cinema, que parece que o cara está voando de verdade. Mas minha esposa não gosta disso. E eu sei que minha esposa não gosta disso. Mas por que ela faz? Por que ela vai no cinema? Porque realmente ela sabe que eu valorizo isso. Porque eu gosto de ir no cinema, não sei, eu gosto de cinema com a minha esposa. Com a minha esposa. Mas ela dorme lá, fica vendo o Instagram no filme. No final do filme, ela pergunta: o que aconteceu? Eu falei assim: o que você imaginava? Os heróis ganharam e os vilões morreram. Foi isso que aconteceu. Resumindo, e é tudo o que acontece. Mas é interessante que mas, por exemplo, em casa, eu não chamo. Agora em casa ela fala: vamos ver aquele seriado comigo. Eu vou ver aquele seriado com ela. Qual que é aquele seriado? Aquele seriado que não tem graça. Você sabe o que vai acontecer, casamento destruído, aí de repente, volta o primeiro amor e não sei o que, aquelas coisas todas de novela mexicana. Ela gosta disso, eu gosto. Eu estou dando aqui um exemplo, mas quando o Senhor, é interessante, quando Deus ele fez uma aliança com o seu povo, aí Deus se revelou o quê? Deus se revelou o que Ele era, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Por que Ele fez isso? Porque até então, a única experiência que aquele povo tinha, o que era? Era a experiência com o poder de Deus, era a experiência com El Shaddai. Agora, o Senhor, ele não tem somente, aquele povo não tinha experiência somente com o poder de Deus, ele tem a experiência com o quê? Com a pessoa de Deus. Agora eles conheciam, eles sabiam que realmente aquele Deus, ele não estava ali para matar a nação, ele estava ali para amar a nação. Aquele não era somente um Deus, ele queria ser o pai daquela nação. Em outras palavras, é muito importante nós conhecermos o poder de Deus. Infelizmente, por que infelizmente? Muitas pessoas que vão para o encontro, a primeira coisa que elas têm é experiência com o poder de Deus. Mas elas não têm experiência com o quê? Com a pessoa de Jesus. E por elas não terem experiência com a pessoa de Jesus, elas não têm a revelação de quão amado elas são. E por isso elas elas desconectam do Senhor para buscar algumas coisas que na verdade em Cristo Jesus já foi conquistado por ela. Mas depois que o povo fez uma aliança, que eles souberam, esse Deus, na verdade, quer me abençoar. Esse meu pai, ele quer me fazer próspero. Esse meu pai quer me dar algo que eu, naturalmente falando, não tenho condição de conquistar.
E é interessante que é nessa hora que você tem uma experiência com o quê? Com o Senhor Salvador e Senhor. A palavra de Deus fala lá em Romanos 10, capítulo 9, fala o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, na verdade, a experiência que todo homem, toda mulher precisa ter, é a experiência de enxergar Jesus como seu Senhor e Salvador. O que é você enxergar o Senhor como Salvador? Aquela pessoa que salvou sua vida, salvou seu casamento, salvou suas finanças, salvou sua vida profissional, salvou sua saúde, trouxe cura, mas não passa disso. A experiência de ter Jesus como Salvador é a experiência de você ser liberto da escravidão do mundo. Mas a experiência de você, na verdade, ter Ele como Salvador, é uma experiência de você ser usado por Ele. Ter uma experiência de ter Jesus como Salvador, é você pedir: Jesus, salva meu casamento, Jesus, salva meu filho, Jesus, me dá um leve leite, Jesus, abre as portas de emprego, Jesus, me coloca naquela faculdade, Jesus, me faz isso. É só você pedindo algo para Jesus. Agora, quando você tem uma experiência de Jesus como o Salvador, você não vai pedir mais para Jesus salvar o seu casamento. Você vai falar: Jesus, usa o meu casamento. Você não vai pedir para Deus, na verdade, restaurar a sua vida financeira. Você vai falar: Senhor, usa minhas finanças para o reino, porque esse reino também é seu e é meu, nós somos um. Então você percebe que a mentalidade é outra, porque a experiência de você ter Jesus como Salvador é o Senhor ir até você. Agora, você ter uma experiência como o Senhor é você ir até Jesus. Isso fala de graça, meus irmãos. Isso fala de fartura. Isso fala de abundância. Isso fala de prosperidade. Você percebe que então o Senhor estava preparando o seu povo para se tornar um povo abundante. Em nenhum momento Ele falou: vai trabalhar, vai estudar, vai fazer aquilo. Não, tudo tem a ver com uma aliança. Tudo começa com uma aliança. Quando eu casei com a Eloá, há 15 anos atrás, estou indo para o 16º ano, meus irmãos, eu não tinha condição financeira nenhuma. Eu lembro que eu prometi para Eloá quando eu casei, eu prometi para ela que eu nunca... Ela falou assim para mim que ela amava ir para o salão, fazer o pé, a mão, a unha, essas coisas. Eu falei assim: nunca vou deixar você sem fazer a mão e sem a unha. Mas quando eu casei, meus irmãos, eu fiquei sem dinheiro para fazer E ela vinha pedir, e eu lembro que toda vez que ela falava, eu ficava assim, olhava, puxa vida, eu prometi. O que eu vou fazer? Eu não almoçava, e ela nem sabia que eu deixava de almoçar. Eu deixava de almoçar porque era tudo assim regradinho, era deserto mesmo, era regradinho. Mas foi assim, eu deixava de almoçar 2, 3 dias, justamente para ela ir lá e pagar o salão. Ela nem sabia disso. Mas hoje, meus irmãos, ela vai no salão, leva minha filha, ela nem pergunta, e eu tenho condição de pagar. Porque o que é isso? É o Senhor te preparando para uma vida abundante. Mas tudo começa no Egito. O Senhor te libertou do Egito, Ele vai te levar para o deserto. No deserto você vai esperar depender do Senhor. Meus irmãos, tinha momento na minha casa que não tinha pão para Eloá comer. E a Eloá falava assim: pelo amor de Deus, Senhor, não sei o que. Ela nunca reclamou. Quantas experiências eu tive, experiências financeiras com a minha esposa e eu mesmo, porque era o Senhor movendo. Porque no deserto você aprende a depender do Senhor. Porque quando você ficar rico, próspero, cheio de abundância, você nunca vai entregar essa vida abundante ao diabo. Você sempre vai valorizar o Senhor. Senhor, da mesma maneira que o Senhor fez comigo, vai fazer com outras pessoas. Por isso que é importante passar pelo deserto. Hoje eu não passo. Se eu quiser viajar, eu consigo viajar. Inclusive, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu posso ir para os Estados Unidos. Vou ter que parcelar, mas eu consigo ir. Mas você percebe, a minha vida mudou. Mas era o Senhor preparando o quê? O seu povo para se tornar abundante. Então, jamais você vai ter uma vida abundante se você olha para Jesus e enxerga Ele como seu Papai Noel. É só pedindo as coisas para Ele. E para nós encerrarmos, o que acontece quando Deus fala, quando Deus se revela? Porque nessa hora, é quando você faz uma aliança com o Senhor, que Ele vai se revelar. Aí você vai perceber a intenção do coração de Deus em te abençoar. Ele não está aqui para te condenar. Ele não está aqui, Ele está aqui na verdade para pagar a sua dívida e te colocar numa posição maior. E aí, o que acontece? Aí acontece o que todo casal deseja quando faz uma aliança. O que todo casal deseja quando faz uma aliança de noivado? Porque todo mundo que casa, quer casa. Com Deus é a mesma coisa. Ele também quer casar com você. Aí o que ele faz? Ele chega de forma muito romântica e fala: então, já que vocês aceitou essa aliança, agora eu quero construir uma casa para nós morarmos. E essa casa vai representar a minha aliança que eu tenho com você.
Essa casa vai representar a minha proteção sobre você. Essa casa vai representar a prosperidade que eu vou colocar nas mãos de vocês. Aí eles construíram o tabernáculo. Então, é interessante que, olha só, aí a palavra de Deus fala que durante do Mar Vermelho até o Monte Sinai, foi mais ou menos 3 meses. E no Monte Sinai eles começaram a construir o tabernáculo. E a edificação do tabernáculo durou mais ou menos 1 ano. E foi 6 meses do Monte Sinai até a terra de Canaã. Você percebe, então, que foi 1 ano para edificar. Então, no deserto, aonde eles estavam se preparando, vamos comprar uma casa, vamos ter um filho, começaram a sonhar, o filho vai ser isso, eu vou ver meu time jogar lá no Mundial, eu vou ter 3 filhos, o meu filho vai ser jogador de futebol, a minha filha vai ser empresária, e começaram a sonhar. Foi lá que eles começaram a sonhar, mas lá que eles construíram a primeira casa. E, na verdade, aquele tabernáculo representava o quê, meus irmãos? Aquele tabernáculo representava o amor, o zelo, a proteção, a prosperidade de Deus em relação àquele povo. E todo mundo que passasse perto daquele tabernáculo sabia, olha o que aquele Deus fez com aquele povo. Então, eu pergunto para você, o que o Senhor quer fazer comigo? É a mesma coisa comigo, com você, é a mesma coisa que fez com aquele povo. E quando que eles partiram para a terra de Canaã? Quando que eles partiram para pisar na terra prometida? Foi quando a aliança foi aceita e a casa foi construída. Quando que você vai ter uma vida abundante? Não é quando você começar a trabalhar, é quando você aceitar uma aliança com o Senhor e construir uma casa para Ele. Casa aqui fala de edificação, fala de você edificar, fala de você formar Cristo dentro de você. É interessante, se eu perguntar, você vai falar, como está a vida do seu pai? Está muito bem, e da sua mãe? Está muito bem. E sua vida financeira? Todo mundo sabe explicar essas coisas. Mas se eu perguntar para você, como que está o tabernáculo aí? Porque hoje o tabernáculo não está fora, tá? Como que está o tabernáculo aí? Porque, na verdade, o tabernáculo é a representação de uma vida abundante. Se o tabernáculo se manifesta, se o tabernáculo se move, a promessa está mais próxima. Se o tabernáculo se move, você vai prosperar. Porque tudo tem a ver com o quê? Com a casa e com a aliança. E nós estamos caminhando para isso, meus irmãos. Nós temos uma aliança com Deus. E nós estamos edificando uma casa para Deus. E a casa onde nós vamos morar daqui a alguns meses, ou continuar edificando a vida de Deus, porque tudo começou no tabernáculo, lá no deserto. E depois foi terminar onde? Num grande palácio construído pelo rei Salomão. O tabernáculo de Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Mas essa casa, na verdade, representa o quê? A grandeza e a vida manifesta em nossas vidas. Nós estamos caminhando para ir para um lugar maior, melhor, mais aconchegante e mais espaçoso. Isso não fala de você. Isso fala da nossa aliança com o Senhor. Isso fala da promessa dele para o Senhor. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer. Tem a ver com aquilo que ele vai fazer através da sua vida e através da minha vida. Por isso que eu falei no começo, nós só vamos para algo melhor e maior, quando você entender, Deus te chamou para ter uma vida abundante. Deus não chamou para você ter uma vida escassa. Deus não chamou você para ficar mendigando aquilo que você já possui. Deus não chamou você para pedir por favor para Ele te abençoar. Você já é abençoado e mais do que vencedor. Por quê? Por conta de uma aliança. Mas porque você tem uma aliança, Deus prometeu para você uma casa. E naturalmente falando, como igreja, Deus prometeu uma casa maior para mim e para você. E quem que vai pagar tudo isso? Eu e você. Por quê? Porque o recurso vai vir através de você. Meus irmãos, eu tenho orado. Em 1 mês e meio você pode ter certeza. Deus vai mover. Não sei como, mas é através de você. E eu quero que você, meus irmãos, pare de mendigar o pão. Não peça segundo a sua necessidade. Peça para Deus segundo a riqueza dele. Fala, Senhor, eu quero dar esse tipo de oferta. Senhor, eu quero levar minha esposa nesse tipo de restaurante. Senhor, eu quero levar minha esposa para uma lua de mel, onde ela sempre sonhou. Eu quero dar. Mas peça para o Senhor. A aliança que você fez, antes de fazer com a sua esposa, foi com o Senhor. E permita o Senhor te colocar numa posição que Ele conquistou para você. Não chegue numa posição que você pode conquistar, que a sua posição que você pode conquistar naturalmente é muito fraca, é muito pequena. Gostaria que o pessoal do louvor subisse.
Irmãos, eu gostaria que você se levantasse. Nós vamos louvar o Senhor, mas eu quero fazer um apelo para toda a igreja. Eu imagino que toda a igreja um dia fez uma oração: Senhor, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Essa oração é para te tirar do Egito e para te colocar no deserto. Mas existe uma oração que é para te tirar do deserto e te levar para Canaã. Qual que é a oração? Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Deixa eu ler aqui um versículo que é poderoso. Abre lá em Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47. Quando que as promessas de Deus, elas vão começar a se tornar, ter forma na minha vida e na sua vida? É quando você reconhece o Senhor como seu Senhor. É interessante que na vida de Maria, ela falou o seguinte: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Por que ela aceitou aliança com Deus de gerar o Messias? Porque ela tinha o seu Deus não somente como seu Salvador, mas como seu Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu creio que Deus já fez tantas coisas na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Eu gostaria que você falasse hoje para o Senhor. Se você nunca fez essa oração, fala: Senhor, está aqui meu casamento, está aqui meus filhos. Eu não tive filhos para que fossem jogados no mundo. Eu não casei para trabalhar que nem condenado, chegar em casa, dormir e um dia aposentar e morrer. Não. Senhor, eu acredito que eu casei por um propósito. Senhor, tudo que nós fazemos é por conta de uma palavra. Eu falei que o alvo que nós temos para levantar aqui um mês e meio, 300 mil reais. Nós já levantamos 50 em uma semana. Eu sei que tudo entra no quinto dia útil do mês. Mas você pode falar assim: pastor, por que agora de repente você começa a falar sobre isso? Porque eu aprendi uma coisa: nós só temos aquilo que nós declaramos. Você não tem o que você merece, e você não tem o que você deseja, você tem o que você declara. Vai ser a palavra que vai ser ministrada no retiro de líderes. Mas tudo aquilo que nós temos, nós precisamos chamar a existência. Eu já falei para ele: nas salinhas agora, até as crianças vão orar. Eu quero dar uma oferta para esse meu prédio, porque a minha salinha também vai ser melhor, o palco vai ser melhor, a televisão vai ser. As crianças também precisam declarar isso. Porque, meus irmãos, nós temos o que declaramos. O seu casamento é fruto do que você declara sobre ele. E a nossa igreja e o nosso ministério também. Por isso eu estou declarando: vamos ter uma casa maior, vamos ter uma casa mais aconchegante. Eu não sei qual vai ser, não sei como que Deus vai te usar, mas Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai te usar. E eu gostaria de louvar o Senhor. Meu apelo nesta noite é que você venha aqui à frente e fala: Senhor, hoje eu quero falar assim como Maria falou: o Senhor é o meu Senhor. Está aqui meu casamento. Eu vou casar em alguns meses, vou casar não sei quando. Está aqui. Está aqui o meu sonho de casar. Está aqui o meu alvo de comprar uma casa própria. Senhor, está aqui o meu sonho de edificar. Está aqui minha carreira profissional. Senhor, isso pertence ao Senhor. A tua palavra de Deus fala que se do alto não foi dado, Senhor, tudo é seu e tudo pertence ao Senhor e tudo vai para o Senhor. Senhor, que nesta noite eu quero reafirmar minha aliança com o Senhor. Tudo depende, meus irmãos, de uma aliança feita e de um coração consagrado ao Senhor. E aí, com certeza, nessa hora, eles partiram para Canaã. Por que nessa hora eles partiram para Canaã? Porque naquela hora, dentro de si, havia prosperidade e uma vida abundante. Toda dificuldade, toda crise que viria, cairia por terra. Por quê? Porque eles tinham uma mente próspera e um coração abundante. É isso que o Senhor tem para mim e para você. A abundância, a prosperidade não está na sua conta, está no seu coração. A vitória primeiro é conquistada dentro de nós. Isso fala do deserto. Mas quando isso for conquistado dentro de nós, você pode ter certeza, você vai se levantar e vai para rumo à sua promessa.